dia, terceiro ano. Boa tarde, boa noite, não sei. Professor Vinícius Leão aqui. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os governos populistas no Brasil, já a parte final, tá bom? Nas aulas passadas nós vimos os governos Dutra, depois a gente foi para o governo de Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, e agora vamos para outro, Jânio Quadros e depois João Goulart, tá bom? Vamos lá, gente. O governo Jânio Quadros foi o governo mais curto da história da República do país, tendo em vista que ele começou em janeiro de 1961, 31 de janeiro, e vai terminar em 25 de agosto com sua renúncia. Muito curto esse governo, muito curto mesmo. Tão curto como um meteoro que passa. E meteoro é bem a palavra que exemplifica este homem, Jânio Quadros. Ele era um meteoro político. Por quê? Ele teve muito sucesso no seu decorrer político aí até chegar à presidência. Cresceu rápido na política em São Paulo com um discurso populista, muito popular, muito carismático, e assim alcançou a presidência da República com incríveis 5.600.000 votos, diante de um discurso populista de que, votando em Jânio Quadros, nós teríamos a certeza de um Brasil moralizado. Mas vamos lá, como foi na prática este governo meteórico? Primeiramente, a gente tem que lembrar que Juscelino Kubitschek deixou o Brasil inteiramente endividado. A crise econômica apertava cada morador deste país. Diante disso, Jânio Quadros faz o quê? Ações com medidas moralizantes. Um discurso altamente conectado com a situação da época. Estou sendo irônico, tá, gente? Não tinha nada de conectado com a situação da época. Ó, essas medidas moralizantes do nosso querido Jânio Quadros, basicamente era o quê? Proibir o uso de maiôs por mulheres nas praias. Veja só, proibir brigas de galo. Não poderia acontecer. Então, Jânio Quadros, pessoal, ele cometeu uma série de medidas que praticamente não iriam interferir em nada na situação para melhorar a vida da população. Questões morais, mas era bem isso que ele estava preocupado aí. Claro, não foi só isso o breve governo dele. Também houve um alinhamento com o FMI e as relações comerciais com a União Soviética e a China são retomadas. É muito interessante ressaltar isso aí. Ele que até então não tinha nenhuma pretensão em se alinhar com essas nações socialistas, acaba se alinhando, rompendo aí com o que a gente já viu ali no governo Dutra, né? O rompimento das relações com a União Soviética, por exemplo. Tanto é que ele vai condecorar Ernesto Che Guevara, o Che Guevara que está aqui, ó, apertando a mão dele, vai condecorar o Che Guevara, por quê? Por causa desse alinhamento com as nações socialistas. Isso aqui simboliza basicamente um Brasil que quer ter o que? Uma política externa independente, uma política externa voltada aí para agradar tanto a capitalistas quanto aos socialistas. Dá certo isso? Claro que não dá. Ele acaba rompendo alianças políticas internas muito grandes e vai acabar renunciando em agosto de 1961. Após a renúncia de Jânio Quadros, o Brasil entra quase que em uma guerra civil. Por quê? Porque muitos vão querer impedir João Goulart de assumir a presidência. Ora, se Jânio Quadros já estava se alinhando com as nações socialistas, setores conservadores como militares, como civis, empresários, principalmente sob influência dos Estados Unidos da América, viram com muito maus olhos a ascensão de João Goulart à presidência. João Goulart, a gente já lembra das causas trabalhistas lá no governo Vargas, onde ele era ministro do Trabalho. Ele, como vice-presidente, passou a assumir a presidência, só que os militares não queriam que ele assumisse. É aí que vai ter uma rixa muito grande no Brasil, que é a chamada campanha da legalidade. Políticos como Brizola,
que por sinal era cunhado de João Goulart, vai lutar pela Constituição, pela posse legal, segundo a Constituição de João Goulart. Só que militares, não é? Setores do empresariado, grandes proprietários rurais, anticomunistas, não vão querer isso com o discurso de que ele iria entregar o Brasil ao comunismo. Então entra essa quase guerra civil. Uns querem que ele tome posse, outros não querem deixar ele tomar posse. O fato é que João Goulart não estava no Brasil quando o Jânio Quadros renunciou. Ele estava em viagem diplomática à China, soube da notícia, passou um tempo aí viajando e quando chega aqui ele vai assumir, só que sob uma nova condição. E é isso que nós vamos ver agora. A nova condição seria o seguinte: os políticos se aliando com os militares estabeleceram o seguinte: João Goulart, você só tomará posse se o Brasil adotar um sistema de governo parlamentarista. Ele aceita, mas ele tem um preço a pagar. E o preço a pagar seria o quê? Seria uma redução dos seus poderes do executivo. Vejam só a que ponto chegou o rompimento aí da questão legal dele assumir a presidência, né? Ele não assume e ainda tem seus poderes enquanto chefe do executivo reduzidos. O anticomunismo tinha um peso muito grande nessa época, tá, gente? É momento de guerra civil, década de 60, é um momento de muita tensão política entre Estados Unidos e União Soviética. O Brasil não foge a essa regra, tá bom? Só que nesse acordo estabelecia-se que deveria haver um plebiscito há 3 anos, aliás, 3 anos não, tá, gente? Alguns anos após aí, nós vamos ter um plebiscito. Deveria haver um plebiscito. Esse plebiscito vai acontecer em 1963, onde nesse plebiscito a população vai votar se quer ou o presidencialismo, tal como outrora, ou o regime presidencialista parlamentarista, que só aconteceu aqui no Brasil esse negócio aí. Acaba que o plebiscito vai acontecer e em 6 de janeiro de 1963 vai acabar o parlamentarismo brasileiro na República, na época de João Goulart, tá bom? Aí João Goulart assume com os poderes de outrora. E as ações que eles vão tomar nesse governo serão várias, tá, gente? Por exemplo, uma ação muito interessante é o Plano Nacional da Educação, estabelecendo 12% de todo o produto interno bruto para ser investidos isonomicamente nas diversas áreas da educação, como ensino primário, secundário, superior, tá bom? Também vai ter o Estatuto do Trabalhador Rural, estabelecendo uma série de leis que vão trazer esse trabalhador rural para uma segurança legal maior, coisa que não havia, mesmo na época de Getúlio Vargas, tá bom? Então João Goulart já olha mais para esse trabalhador rural e uma renegociação da dívida externa. Muito interessante isso, porque a dívida externa no Brasil estava altíssima. No entanto, gente, o Brasil estava dividido ideologicamente. E essa divisão começa a se acirrar, a sofrer uma maior tensão no famoso Comício da Central do Brasil, em 3 de março de 1964. Quando o nosso querido presidente João Goulart vai apresentar as reformas de base. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque com essas reformas de base, o Brasil basicamente iria sofrer uma transformação muito grande, porque essas reformas afetavam as questões agrária, administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. Em geral, tá, gente, essas reformas de base, elas mexiam principalmente com as estruturas elitistas do país, tendo em vista, por exemplo, a reforma agrária. 70% da população brasileira era a favor da reforma agrária. Imagina quem são os outros 30%. Os outros 30% basicamente eram os grandes latifundiários e as pessoas altamente influenciadas por eles. Essas pessoas eram muito poderosas e não queriam isso de forma alguma. Começaram a se criar uma imagem de que João Goulart era comunista, queria implantar o comunismo no Brasil, e isso vai repercutir em 19 de março de 1964,
com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Percebam o nome. Essa marcha envolveu milhares e milhares de pessoas, dizendo não ao comunismo, não ao governo de João Goulart. O Brasil não será uma Cuba. O Brasil não vai viver sob um regime socialista comunista ateu. Essa marcha simbolizava um setor conservador que não queria o comunismo no Brasil e queria o rompimento institucional do governo de João Goulart. Teve muita força, principalmente em setores do Exército. O Exército e civis juntos, principalmente governadores de oposição a João Goulart, como do Minas Gerais, do Rio de Janeiro, eles se uniram aos militares e na madrugada do dia 1º de abril de 1964, os militares, pegando em armas, depuseram, sob força das armas, daí a questão do golpe militar, depuseram sob a prerrogativa de que o Brasil estava à beira de um colapso comunista. Eles depuseram, sob a força do medo diante do comunismo, eles depuseram o governo de João Goulart. O João Goulart não resistiu, não utilizou nem mesmo setores das Forças Armadas aliadas a ele, não utilizou, e o Brasil entrou em um regime de governo ditatorial militar. Mas é interessante ressaltar que foi um golpe civil-militar, tá, gente? Civis e militares participaram do golpe de 1º de abril de 1964. Pessoal, é aí um resumão pra gente, tá, gente? Isso aqui é mais para aprimorar o nosso estudo e motivar a gente a estudar cada vez mais esse processo. Muito importante esse assunto e eu espero que vocês estudem bem, saúde, paz e até as próximas aulas. Um abraço.